irá, se eu não estender as mãos. Pronto, estamos ao vivo. Vamos conectar. Como é que tem que tentar conectar. Amém, glória a Deus, né? Ele fala, né? Olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro sempre vem de Deus, né? Daquele que criou os céus e a terra e tudo que há neles, amém? Vamos orar? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê discernimento, que nos dê sabedoria, né? Que abra os nossos corações para poder ouvir a palavra do nosso Deus, amém? Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, estamos aqui somente para Te agradecer, meu Pai, pela semana que tivemos, ó Deus, pelas vitórias que tivemos, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor tem dado ao Teu povo também durante toda essa semana, ó Deus. Obrigado porque está iniciando mais um domingo, ó Deus, que o Senhor também possa estar nos abençoando aqui nesta noite, Senhor, nos dando discernimento, Pai, nos livrando também de todo mal, ó Deus, abrindo os nossos corações, ó Pai, para receber a Tua palavra, Senhor. Cuida dos Teus servos aqui presentes, ó Deus, e aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor esteja cuidando deles também, até chegar aqui, meu Deus. Obrigado, Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa porque somos falhos e sabemos que precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Essa é a minha oração que eu te faço no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Vocês que estão aí na rede social também, uma boa noite, né? Que Deus abençoe vocês e que possa também estar abrindo seu coração também para receber assim a palavra de Deus, amém? E até que Jesus venha, a gente vai estar aqui, né? Quem não morrer antes vai esperar Jesus voltar. Vamos louvar o Senhor com aquela alegria de sempre. A graça me alcançou, pra ti quero viver.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Continuamos ainda nessa mesma alegria, né? Dizendo que Jesus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Eu quero ver a igreja cantando bem bonito, hein? Que esse hino é animado. Vocês estão parados, nós também. Vamos lá. Jesus
Salmo 27, só o primeiro versículo, por favor. 27, só o versículo 1. Ele diz assim, né, no Salmo: segurança em Deus. Ó Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Uma pergunta. O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de nada. Amém? O Senhor é nossa luz, é a nossa salvação. Vamos louvar o Senhor, pois chegou Maranata. Se ao meu lado
palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá e dá com alegria. Neste momento, enquanto o louvor estiver cantando, os irmãos estão livres para ofertar e devolver os seus dízimos e suas ofertas, amém? Se você achar que não tem nada, oferta a sua vida também, né? Vamos louvar o Senhor com oferta de amor. Glória a Deus. Vamos abençoar nossos instantes. A bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. A irmã Cileide está com a palavra. Mas antes da irmã Cileide falar, vou pedir aqui, o irmão Luiz, vem aqui na frente, por favor. Pedir para orar aqui pelos... Irmão Luiz. Está para orar aqui. Orar pelos dízimos, ofertas e pelas vidas dos nossos visitantes. Inclusive o Senhor, né? Oremos, queridos. Eterno Deus, nosso glorioso, maravilhoso, bondoso, Pai de amor. Alegria para nós, ó Deus, podemos estar na Tua santa casa, casa de oração, sempre com os nossos corações alegres, ó Deus, porque é alegria louvar o Senhor, falar contigo, Deus. E acima de tudo, ouvir a Tua voz na Tua casa, por intermédio dos louvores, da leitura da palavra, Deus, e da meditação que será feita em breve. Te louvamos por esse privilégio, Pai, e agora queremos Te agradecer pela generosidade do Teu povo, pela consciência do Teu povo que aqui veio trazer, Senhor, um pouco do muito que o Senhor deu a cada um,
pois sabemos que tudo vem das tuas dadivosas mãos. Obrigado pela consciência do teu povo, Pai, abençoa cada vida que aqui esteve, que o Senhor, que as tuas ricas promessas possa cumprir em cada vida, Senhor, vida abundante, emocional, financeira, Deus, prosperidade, enfim, que a tua palavra possa se cumprir em cada vida. Te agradeço por tudo, ó Deus, e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meu irmão. A irmã Cileide vai dar uma palavra, logo após o pastor vai entrar. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor continue em nossos corações. Amém? Rafa, por favor, Salmo 100. Isso. Isso aí. Nós estamos no mês de outubro e a gente costuma chamar de Outubro Rosa, porque a gente dedica um pouco mais de tempo ao cuidado com a saúde feminina, especialmente em relação ao câncer de mama e outros tipos de cânceres que acometem, na maior parte, as mulheres. Então, a gente está trazendo temas a cada semana em relação a isso. E a gente está trazendo aqui, a gente está como tema um versículo... Não precisa. O Provérbios, capítulo 31, versículo 25. Lê-lo depois. Porque a gente está falando, sabe o quê? Sobre o que está na moda. O que está na moda? Rosa? Mês de outubro? O que está na moda? Cores, a paleta marrom, né? Que eu acho que está marrom e creme, bege, essas cores assim. Mas a gente vai falar de outra coisa que também está na moda. Está na moda se vestir de alegria. Aí você fala assim, mas existem tantos problemas, tantas dificuldades, tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Como é, minha irmã, que eu posso me vestir de alegria? A gente não pode esquecer que a alegria do Senhor é a nossa força. É o que nos reveste, é o que nos fortalece, é o que nos faz celebrar com júbilo. Vamos nos colocar de pés e vamos ler esse texto? Acho que é NVI a versão. Está na moda se vestir de alegria. E vamos descobrir, não, a gente já sabe. A gente só precisa relembrar sempre. O que é que nos traz alegria? Vamos ler juntos? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos orar, agradecendo ao Senhor mais uma vez. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Pai, agradecidos por tantas bênçãos recebidas de ti. Obrigada, Senhor, pela chuva que cai nesse momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Obrigada, Senhor, porque a alegria, a tua alegria é a nossa força. Que possamos, ó Deus, nos lembrar disso sempre. E nos lembrar com alegria e com a certeza de que estaremos contigo, ó Deus, quando o Senhor nos chamar. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos juntos em tua casa. Que o Senhor continue a nos abençoar e nos guardar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. E quando diz aqui, dá toda uma descrição, celebrar com júbilo ao Senhor, adorar ao Senhor com alegria, lembrar que foi Deus que nos fez, entrar pelos portões do Senhor com ações de graças,
pelos pátios, pelos átrios com louvor. Louvar a Deus e ser gratos. No último versículo, versículo 5, está explicado por quê. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Deus é fiel para conosco, Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus tem nos dado muitas bênçãos e muitos motivos para nos alegrarmos. Mas a nossa alegria está aqui. Aí a gente fica buscando motivo para ficar feliz, para ficar sorrindo, para ficar alegre, não é? A gente tem um monte de motivo para comemorar aqui. A gente faz aniversário. Ontem o pastor Miro falou que a gente faz 90. Ninguém passa de 100 assim, pouca gente passa de 100 aniversários da vida. E a gente sempre tem motivo de comemorar mais um ano de vida. Pelo menos um ano, uma vez por ano a gente tem isso. Mas independente de todas essas coisas que nos fazem nos alegrar, independente de todas as coisas que vão poder nos fazer sorrir, a gente precisa se lembrar, sabe o quê? Quando Jesus fala com Pedro, com os apóstolos, que eles estavam exultando e felizes porque eles tinham, os demônios tinham sido expulsos pela palavra, pela atitude, através da atitude deles. E ele fala, sabe o quê? Isso não é motivo de alegria. Sabe qual é o motivo da nossa alegria? É o nosso nome está escrito no livro da vida. E a gente precisa se vestir dessa alegria, dessa certeza de que é Deus quem cuida das nossas vidas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Provérbios 31, 25. Em Provérbios 31, 25, que é o versículo que a gente está utilizando como divisa, eu não conseguindo lembrar a palavra. A força e a dignidade são os seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Sabe por quê? Porque está vestida da alegria de saber que estará com o Senhor quando terminar toda essa alegria daqui. Quando acabar esses momentos daqui, tudo que a gente puder produzir de bom, que a gente mantenha, que a gente faça. Mas o mais importante é estarmos despreocupados em relação ao amanhã, porque sabemos que é o Senhor que cuida das nossas vidas. Está na moda celebrar a vida e também cumprir desafios de dias, de semanas. E o desafio nesse momento é celebrar as nossas conquistas aqui. A gente tem essa oportunidade. Celebrar também aquilo que já nos foi dado, a salvação. Que nos vistamos da alegria de servir ao Senhor, na certeza de que o Senhor nos conduz para a vida eterna. Amém? Estou com 3 aqui, viu? Leandro, né? Nosso Midianita. Mais um Midianita chegando aí. Que bom, né? Graça e paz, amados irmãos. Ontem o pastor Miro disse que os crentes não aguentam 2 festas não, né? Estava cheia a congregação ontem, e hoje já reduziu bastante o número aqui, mas nós temos que dar graças a Deus, já agradecendo por ontem, foi uma festa muito bonita ali na congregação, nós pudemos estar ali completando 4 anos, vivendo e ministrando a palavra de Deus naquele lugar. Irmãos, a gente tem falado sobre essa questão do Outubro Rosa, que é uma campanha mundial realizada todos os anos, normalmente no mês de outubro, para conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E mais recentemente também o câncer também do homem, né? Além do colo do útero da mulher, tem também o câncer de mama no homem. Eu fiquei assustado quando eu vi isso aqui de alguém na ministração da palavra. Então a origem, esse movimento começou nos Estados Unidos em 1990, na verdade, quando o laço cor-de-rosa foi adotado como símbolo da luta contra o câncer de mama, e desde então o mês de outubro se tornou uma referência mundial para ações de conscientização.
A gente fala do cuidado do corpo, do cuidado que as pessoas precisam ter com a sua saúde, e aqueles que se previnem, que buscam antecipar um quadro mais agressivo, têm chances de cura. Eu tenho a minha irmã, ela foi operada recentemente, teve que tirar todos, né, tudo, eu não sei como é que fala o nome da cirurgia, mas todos os órgãos, o útero, né, ovários, porque foi deixando e não teve o cuidado de perceber os sinais, e quando ela acordou para a vida, já teve que fazer uma cirurgia para retirar tudo aquela... Como é o nome? Tem um nome que fala? Esterectomia, né? Isso. E teve que também passar por algumas sessões de quimioterapia. Então, se você puder atentar para os sinais do corpo, buscar ajuda, conversar, e quando nós divulgamos e falamos para alguém sobre os sintomas que sentimos antes de buscar ajuda, isso pode alertar outras pessoas para buscar o cuidado com a sua saúde, né? Então, o objetivo dessa campanha é incentivar as mulheres a realizarem o autoexame, o exame preventivo e a mamografia, né? Promover informações também, buscar falar como elas passaram, como descobriram, qual a ajuda que elas tiveram, e para que as pessoas sejam encorajadas a buscar ajuda, porque é melhor cuidar do que remediar, né? É melhor prevenir do que remediar, minha mãe já dizia isso. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. E eu quero, abra sua Bíblia, se você puder, deixa aberta aí no seu colo, se tiver uma caneta, deixa aí também, lá no livro de... Deixa eu voltar para lá. Deixa eu voltar para o meu texto bíblico aqui. Que o tema é: dependa de Deus, mas cuide da vida que Ele lhe deu. Timóteo capítulo 4. Deixa aberta a sua Bíblia no capítulo 4. Eu quero começar pelo versículo 16, para a gente entender um pouco do conselho de Paulo para esse cuidado que nós precisamos ter. Nós sabemos que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, nosso nome está escrito no livro da vida. Aprendemos isso ontem de uma maneira muito bem detalhada, né? Quem vai para o céu aqui, né? Vai? Ninguém? E ontem nós aprendemos isso de uma forma muito bem detalhada e precisamos tomar certeza disso. Só que antes de Cristo voltar ou de a gente morrer aqui na terra, nós temos uma vida para viver, nós temos um propósito para cumprir. E na semana, no começo desse mês, o primeiro sermão foi sobre o tempo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos cuidar do Espírito Santo de Deus. Então o tema para hoje é: dependa de Deus, mas cuide da vida. Esse texto de Paulo, ele diz: olha, cuide de você mesmo e tenha cuidado com quem ensina, continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que te escutam. A gente poderia ficar só nesse texto aqui, porque ele tem aqui na minha mente, eu já estou vendo ali 4 informações preciosíssimas para as pessoas que precisam de cuidado de Deus, que são cristãs e que já têm seu nome escrito no livro da vida. Primeiro ele está dizendo: cuide de você mesmo. Então o seu corpo é um presente de Deus, a sua vida é um presente de Deus. Então cabe a você cuidar desse corpo, desse templo que é do Espírito Santo de Deus. E depois ele tem outra informação aí sobre: tenha cuidado com o que você ensina. Na verdade, a tradução ficaria mais rica se você examinasse o conhecimento que você tem e que você pode adquirir a partir da palavra de Deus para o seu bem-estar, para a sua vida física, emocional e espiritual. E aí ele segue dizendo: continue fazendo isso. Ele está dizendo que é um exercício contínuo, que precisamos diariamente, todos os dias, até aquele dia que formos arrastados para cima, né? O Cristo vem nos buscar, que faz para ser arrastado para cima de qualquer jeito, né? Mas isso deve ser um exercício contínuo, né? Cuidar da vida, cuidar do nosso ensinamento, aquilo que é verdade, porque outros ensinamentos têm sido aplicados na vida como verdade, e depois ele apresenta o resultado desse cuidado: cuidar de você mesmo, cuidar da doutrina da palavra, que é a palavra de Deus na sua vida, e fazer isso de forma contínua. E nesse mesmo versículo ele apresenta aí qual é o resultado para a nossa vida.
vida? A salvação, porque você vai salvar tanto a você mesmo, quanto aqueles que escutam você e que está à sua volta, por conta do testemunho que você vai dar. Olha que versículo riquíssimo em detalhes da nossa vida. Mas aí, eu comecei esse estudo ontem na madrugada, e 3 perguntas que eu fiz nesse texto, né? Eu coloco sempre um detalhe para você colocar aí quando o versículo chama a sua atenção. O que? Para quê? Ou seja, o que esse versículo está me ensinando? A primeira coisa que eu coloquei: o autocuidado é uma responsabilidade que pesa sobre cada pessoa. A responsabilidade é a habilidade adquirida para gerir ou gerenciar os ensinamentos de Deus de forma prática e positiva dentro da sua vida. Então há um peso dessa responsabilidade. E para que isso? Para evitar situações desconfortáveis e desnecessárias que dependam apenas das suas atitudes. O que é que você pode fazer? Vou dar um exemplo prático. Uma questão financeira: se você não cuidar do dinheiro que você ganha, se você não administrar com cuidado, de repente você pode enfrentar uma situação que você não precisava, né? Se você não cuidar dos relacionamentos, de ensinar, de viver, colocar em prática a palavra de Deus, você também pode sofrer situações desnecessárias na sua vida. E agora a pergunta é: como aplicar isso na minha vida? E eu coloquei aqui: escolhendo viver segundo os valores do reino de Deus, revestindo-me de força e determinação, certo de que tudo o mais será completado pelas mãos de Deus na minha vida. Olha que coisa bonita aqui, né? E aí eu dividi isso em 3 lições para a gente aprender nessa noite aqui. Eu vou começar com a leitura do texto, já fizemos o versículo base, então nós vamos começar por ele. Primeiro, cuidar de si é um mandamento divino que não pode ser desprezado. Cuidar da saúde física, emocional e espiritual é um ensinamento de Deus. Eu preciso, que agora que sou salvo, eu preciso seguir o exemplo daqueles que entenderam o seu chamado, que sabem que agora são representantes do reino de Deus na face da terra. Eu preciso mostrar isso às pessoas. E como eu vou mostrar isso? Só falando? Não, porque se uma pessoa me ver pregando sobre algo, ou falando sobre alguma coisa, e de repente ele me ver fazendo algo totalmente diferente daquilo que eu preguei, a mensagem não vai ter o mesmo efeito na vida daquela pessoa. E um cobrador de ônibus, ele foi participar de um culto, ele estava em uma igreja, os ônibus ficam em determinada cidade, e ele aproveitou para fazer uma visita à igreja. Naquele dia o pastor estava pregando, não sei se era pastor seminarista, estava ministrando a palavra, e ele estava falando sobre a questão da fidelidade, do cuidado que precisamos ter com o Senhor, com as coisas do Senhor, e toda aquela ministração de mordomia. E aí, quando ele comprou a passagem, que ele entregou o dinheiro para o cobrador, né, o cobrador deu um troco a mais. E aí ficou, né? E aí ele olhou, foi antes de sair do ônibus, ele chamou o cobrador e disse: olha, eu entreguei, você me deu um troco a mais, você me deu tipo R$5 a mais. Ele disse: eu sei, eu estava testando o senhor, ele estava lá no culto ontem. Então, olha o que eu quero dizer: cuidar de si mesmo é um mandamento divino que não pode ser desprezado. Paulo ele diz: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Ou seja, ele diz: continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você como os que o escutam. E é interessante que em Mateus capítulo 22, a partir do verso 38, quando perguntam a Jesus a respeito do verdadeiro ensinamento, do ensinamento principal, né? Qual o maior mandamento, e ele diz que este é o maior mandamento e o mais importante. E aí na sequência, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. E olha lá na sequência do verso 38. Este é o maior mandamento e mais importante. Agora o próximo. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Então significa que cuidar de mim é priorizar a minha vida. Eu me amo, eu preciso me amar. Ninguém vai me amar mais do que a mim mesmo, do que eu mesmo. Então eu preciso ser a pessoa principal em derramar ou colocar o amor sobre a minha vida, sobre aquilo que eu faço. E o apóstolo Paulo, então, ele chama a atenção do jovem pastor Timóteo para a importância de cuidar de si mesmo, de não permitir que em sua vida pesos desnecessários, situações que podem ser evitadas
cuidado antecipado, com uma avaliação antecipada, com uma aplicação de cuidados necessários nas nossas vidas. E esse cuidado, nas palavras do apóstolo Paulo, tem um propósito de exortar e que se estende a nós também, porque nós somos filhos de Deus, nós carecemos da graça de Deus, nós somos dependentes do agir de Deus nas nossas vidas, nós somos dependentes do amor de Deus, nós somos dependentes então também desse favor, ou dessa graça que é vista através das nossas vidas. De manhã eu perguntei na sala dos jovens, né, qual é a função mais importante da igreja? Adivinha qual que eles disseram? A do pastor, tá? Coisa boa, né? Aí eu disse para eles que não, apesar de ser uma função com muita responsabilidade, ela não é maior que as outras, porque Jesus disse que quem quer ser o primeiro tem que ser o quê? O último. O que Jesus quer dizer com isso? Que o papel mais importante nosso como igreja é ser seres humanos cheios da graça de Deus. É isso que vai fazer a diferença, sermos seres humanos cheios da graça de Deus. Então, o que Paulo está chamando a atenção aqui é para evitar que sobrecargas venham sobre as nossas vidas. O próprio Senhor Jesus diz isso, né? Vinde a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, né? Então, tem a ver com os valores do reino de Deus. Significa que eu preciso zelar pela minha vida espiritual. Sou eu o responsável por crescer espiritualmente. Sou eu o responsável por ter uma moral que venha fazer diferença na sociedade onde eu estou inserido, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos. Eu preciso ter também uma saúde física. Eu preciso fazer isso, né? Então, nas palavras do apóstolo Paulo, esse autocuidado é fundamental para quem deseja viver uma fé autêntica e estar firmes diante dos desafios impostos pela vida, sejam eles de qualquer natureza. O que o texto aqui, não precisa falar não, o texto da divisa diz, né? O texto da divisa diz assim que a força e a dignidade são os seus vestidos. A palavra força aqui, pesquisando hoje, ela vem de um ânimo, algo que vem do seu interior, algo que você sente que precisa ser feito, é uma força interna, é algo que te move, que te faz acreditar que vale a pena, que não te prende ao cansaço físico apenas, é uma força motivadora. E dignidade tem a ver com honra. Você sabe o que você faz, os motivos pelos quais você faz isso, e você se sente agradecido a Deus por poder servi-lo com alegria do coração. Então, o apóstolo Paulo ele chama a atenção para essa importância. Então, cuide de você e tenha cuidado com o que ensina. 1 Timóteo 4,16 na parte A. Um conselho diretamente ligado com as palavras de Jesus de novo, né? Ao citar o segundo mandamento como um dos maiores mandamentos da nossa vida. Então, a responsabilidade do autocuidado inclui a decisão, irmãos, de aplicar em nossas vidas os valores do reino de Deus. De manhã eu disse aqui que não há uma ligação entre o reino de Deus e os valores do mundo. Não dá para, porque senão a própria oração ensinada por Jesus não faria sentido. Como nós proferimos esta oração? Venha o quê? Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus. Então não faz sentido a gente pedir que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas se isso pudesse ser encontrado no mundo. Então nós precisamos tomar a decisão de, com responsabilidade, aplicar os valores do reino de Deus nas nossas vidas. Que uma coisa interessante, ele volta ao versículo 1 desse capítulo. Olha, porque, pastor, é difícil talvez a gente aplicar esses valores no reino de Deus, aonde buscar esse conhecimento. Ele diz, o capítulo 1, ele começa no capítulo 4, começa a dizer assim, olha, o Espírito de Deus diz claramente, significa que não há enrolação da parte de Deus. Há um ensinamento direto. A palavra de Deus ela é clara. Nós é que às vezes buscamos coisas ou situações para não aplicar, mas a palavra diz, o Espírito de Deus, o Espírito Santo
Santo que habita em mim, que habita em você, que está na igreja do Senhor, ele diz claramente sobre aquilo que precisamos para que a nossa vida esteja centrada na vontade de Deus. Uma informação já está aqui. Nos últimos tempos, alguns vão abandonar a fé. Olha só, vai de novo aí. Eles darão atenção a outros espíritos, que não é o Espírito Santo, é espírito enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. E você vai pensando que isso pode, esses demônios ou esses ensinamentos podem vir de uma criatura, né, aí desenhadas nos papéis como chifres e pés. Não, vem de pessoas que não se pertencem a Deus, pessoas que não se renderam a Cristo, pessoas que usam a palavra de Deus para se beneficiar e tirar muita gente da presença de Deus. Então ele diz aqui que o Espírito Santo nos fala claramente a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Aí vai no verso 6, olha que outra informação bonita no verso 6, dentro desse capítulo. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será bom servo de Cristo, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé. Então, eu preciso ensinar aquilo de qual eu me alimento. Eu preciso me encher da palavra de Deus, eu preciso me alimentar da palavra de Deus e ensinar esses mesmos ensinamentos para aqueles que precisam conhecer Jesus. E o verso vamos continuar, até o 10, tem outras informações, até o verso 10, olha que outra coisa informativa. Não, vai do 7, vamos na sequência. Desculpe. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas para progredir na vida cristã. Faça sempre exercícios espirituais. Nós sabemos que o exercício físico é bom para o corpo, né? É bom para... Eu não gosto de fazer exercício físico, né, também, mas desde que eu comecei a andar, eu descobri que eu preciso andar, andando, de vez terça, quarta, às vezes eu vou para a igreja andando na parte da manhã, à noite eu ando um pouquinho ali também na caminhada ali, né, descalço, eu gosto de andar descalço. Alguém me perguntou se eu estava fazendo mais tempo, eu falei, olha, se eu andar eu quero, mas eu gosto de andar descalço, né? Mas se eu andar fica tranquilo, viu? Pois os exercícios físicos tem muita atividade para o físico, mas volta ao espiritual, né? Mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Por isso que aquele versículo da divisa chama a atenção, que as pessoas que colocam em prática esses ensinamentos com força e dignidade, não vai precisar se preocupar com o futuro, porque o futuro pertence ao Senhor e da maneira dele ele vai dando todas as coisas. Qual é a lição para nossas vidas nesse ponto? Assim como Timóteo, devemos diariamente, não apenas quando as circunstâncias se tornam difíceis, sabe? Quando aquela bronca chega, quando aquela dificuldade se estabelece dentro da nossa casa, da nossa vida, aí você vai buscar um culto de oração até de madrugada, 3 horas da manhã, você liga, pastor, não vai ter culto de madrugada não? Já sei que a coisa está pegando, né? Não, é diariamente. Se você fazer isso diariamente, então assim como Timóteo, devemos diariamente submeter-se ao velho homem, né? Manter o nosso caráter e conduta alinhados com a palavra de Deus. Nós precisamos desse cuidado de Deus. E a segunda lição desse texto é cuidar da doutrina, fortalece o conhecimento espiritual, reveste de força e dignidade e torna o testemunho de vida uma expressão e torna o testemunho, ficou redundante aqui, mas vai ser mesmo, eu escrevi aqui. Cuidar da doutrina fortalece o conhecimento espiritual, reveste de força e dignidade e torna o testemunho de vida uma expressão viva de fé. Os versos 12 ao 14 vai mostrar que cuidar da doutrina, examinar a doutrina, aplicar essa doutrina nas nossas vidas, vai fortalecer o nosso conhecimento espiritual. Essa é uma coisa que essa semana eu aprendi lendo Jonas. É interessante que a oração de Jonas, no ventre do peixe, é uma segunda oração. A primeira oração ele faz quando ele está
turbilhão de água sendo movido e carregado para as profundezas. A segunda oração que ele faz do ventre da baleia, presta atenção lá no capítulo 2 para você ver, é de gratidão a Deus, porque Deus ouviu a sua oração no momento em que ele estava quase morto. É como se ele estivesse vendo a luz no fim do túnel. Ele disse assim: eu estava quase morto e voltei. Olha que coisa interessante, são duas orações. Uma, que a gente está escrita ali, é a de gratidão, que ele conta aquilo que aconteceu ali. Então, cuidar da doutrina fortalece o nosso conhecimento espiritual, reveste de força e dignidade e torna o testemunho de vida uma expressão viva da fé. Os homens que estão estudando o livro, porque guerreiros, cada um é um guerreiro, está tendo nessa semana, nesse mês, nesse período agora, um estudo sobre homens da palavra. E é um estudo riquíssimo sobre o conhecimento que precisamos ter da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos protege, é a palavra de Deus que nos guarda, é a palavra de Deus que nos dá entendimento sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos ensinamentos, sobre as mudanças que precisamos fazer nas nossas vidas. Então, além de cuidar desse mesmo, é essencial cuidar dessa doutrina. Cuidar da doutrina significa atentar para a correta compreensão e ensino da palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? Então, eu tenho o hábito. Ontem Miguel estava perto de mim e falou: eu tenho uma Bíblia que está toda riscada igual essa, né? Porque eu risco a minha Bíblia. Na medida que eu estou lendo, eu faço a minha leitura normal. Eu estou lendo agora uma Almeida, né? Eu estou lendo ela, mas eu gosto de ler essa NTLH para administração pela simplicidade que ela traz as palavras para o nosso entendimento. E o versículo que me chama a atenção, como esse de 4:16, eu paro a minha leitura, eu paro tudo a minha leitura e começo eu mesmo conversando com o texto. Sim, no caso aqui, né, Paulo? Sim, Paulo. E aí, o que eu tenho a ver com isso aqui? Aí eu aprendi a colocar essas três palavras, né? Essas três perguntas: o que, como e por quê. E eu fico ali conversando, lendo, caminhando pelo quintal, eu caminhando, eu fazendo dele e tal, e eu fico ali olhando, perguntando comigo mesmo, até entender o que esse texto tem a ver, que ensinamento eu preciso aqui. Primeiro é o quê? Depois é para que então isso serve para ser aplicado na minha vida. Aí eu vou encontrar a resposta. E depois, como eu vou aplicar isso na minha vida, qual a maneira que eu vou usar para aplicar isso na minha vida, ou trazer um entendimento na minha vida. E aí nascem sermões como esses que vocês estão vendo agora. Então, para cuidar da doutrina, é necessário que você esteja disposto a se aproximar do Senhor, que é o nosso Deus, é o nosso Criador, que é o Senhor que criou a palavra para nos orientar e nos dar sabedoria. De manhã o texto é esse: aproxime-se de Deus e Ele aproximará de você. Então, se eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida, se eu quero conhecer a sã doutrina para a minha vida, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso ir para próximo do Senhor. E voltando de novo ao verso 1 desse capítulo, diz: o Espírito diz claramente. Vou repetir isso de novo, porque pegou muito comigo esse texto e me levou para outros versículos. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonaram a fé, mas eu quero ficar na primeira parte do versículo. O Espírito diz claramente. Aí você pode dizer: mas pastor, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito, mas eu não consigo ter esse entendimento da palavra. Como que isso pode acontecer? Que importância ter isso? Mas eu li a palavra. Aí você às vezes busca num site, você busca em outros pastores ou em outros livros, e você não está disposto a conversar com Deus, a esperar o Espírito Santo trazer as informações que você precisa para a sua vida. E aí, qual é o risco disso? 1 Coríntios capítulo 2, versos do 12 ao 14. Por que, irmãos? Uma pessoa não precisa do Espírito Santo de Deus para fazer uma pregação, para trazer um ensinamento. Basta você ler a palavra, elaborar um texto. Nós conhecemos, e milagres podem acontecer também sem a presença do Espírito Santo. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, tem um grupo de pessoas que fizeram coisas e que fez coisas extraordinárias, milagres, pregaram a palavra, profetizaram, e Jesus disse que não conhecia aquelas pessoas. Então, essas pessoas com certeza não tinham o Espírito Santo de Deus, ou não terão o Espírito Santo de Deus.
Então o texto diz aqui, olha, não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos. Se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você recebeu o próprio Deus em você. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é um templo para o Espírito Santo de Deus. Então nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender o que Deus nos tem dado. Então, lá no capítulo 1, no capítulo 4, no verso 1, diz que o Espírito fala claramente. E o texto diz que o próprio Deus nos deu o seu Espírito para que possamos entender o que Deus tem a nos dizer, a nos falar. Então eu preciso investir tempo me aproximando de Deus, conhecendo esse Deus que fala aos nossos corações. E aí ele continua no verso 13, ele continua aqui, Paulo parou aqui, ele diz, portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Eu não preciso enfeitar as palavras. Ontem, que sermão riquíssimo ali do pastor Miro, né? Devagar, de uma maneira que é enraizada em você, né? Você vai para o céu? E aí? Você vai para o céu? De uma maneira simples e direta, né? Que fala aos nossos corações pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana, né? Por favor. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Olha o perigo agora no verso 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e de fato nem mesmo pode entendê-los. Na outra parte do verso, essas verdades são loucuras para essas pessoas, porque os sentidos delas só podem ser entendidos de modo espiritual. De novo, eu preciso, para cuidar esse recado de Paulo a Timóteo, para essa questão de cuidar do Espírito ou desse ensinamento, da sã doutrina, me faz olhar para a palavra de Deus com outros olhos. O Espírito ensina claramente. Deus nos dá o Espírito Santo que habita em nós para receber esse ensinamento. E eu preciso agora crescer na graça, na sabedoria, lendo a palavra de Deus. E qual é o perigo disso? Olha, nas cartas não vai colocar isso. Mas no verso 7 de novo, né? Desse tema, vou colocar aí no capítulo 4. A carta a Timóteo tem a expressão exercícios espirituais. E é interessante que as sete cartas do Apocalipse, todas elas têm a seguinte expressão. Deixa eu ver aqui, eu tenho outra versão também. Nas 7 cartas das igrejas em Apocalipse estão escritas as seguintes expressões: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, olha como funcionou aqui. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, irmãos. A palavra diz que claramente o Espírito Santo nos fala, mas nós estamos dando ouvido ao que é ministrado na palavra de Deus, na igreja do Senhor. Nós estamos prestando atenção no que é ministrado nesses 12 anos em que eu estou ainda, né? Para completar ainda. Vai começar 12 anos aí, estou dando pressa, né? Vai fechar 11 anos ainda. Todos os domingos ministrando a palavra de Deus aqui, juntamente com os outros irmãos que Deus tem nos ajudado. Quantos sermões já foram proferidos neste lugar? Quantos ensinamentos nós colocamos aqui? Quantos de fato fizeram efeitos nas nossas vidas que mudasse a nossa maneira de ver e de viver? Porque a palavra diz que o Espírito Santo vai continuar falando às igrejas, à igreja do Senhor. E se você é a igreja do Senhor, você precisa estar atento àquilo que Deus quer falar com você. Será que você tem ouvido o Espírito Santo de Deus? O verso 1 diz que nos últimos dias, muitos darão ouvidos a espíritos de demônios. Pastor, como é que eu vou saber se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida? Tem uma receita linda, bonita, Gálatas 5, 22 e 23. Se você quer saber se o Espírito Santo está tendo espaço na sua vida, leia Gálatas 5, a partir do 22. Olha mais, o Espírito de Deus produz. São coisas ou atitudes ou características que as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus mostram em suas vidas no seu viver diário. Produz amor, alegria de viver, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade. Eu tenho mais aqui ainda, que são 9, né? Humildade, domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei.
Já dá para fazer um autoexame se eu tenho alguma desses caracteres na minha vida, ou dessas características na minha vida, para assim entender que o Espírito Santo está em mim, está me usando através da minha vida. Lembra de Apocalipse? Se é que vocês têm o Espírito. Paulo também fala isso na carta aos Coríntios. A lição aqui é cuidar da doutrina, além de proporcionar uma vida saudável, edifica, transforma e persevera a igreja da corrupção doutrinária que está acontecendo por toda a parte do mundo. Pois a doutrina promoverá a força e a dignidade que nos fará resistir às falsidades que tentam distorcer ou torcer, a mensagem do Evangelho. Então é preciso, irmãos, além de cuidar do físico, nós precisamos cuidar da doutrina da palavra de Deus. Para finalizar, a nossa hora já foi, o terceiro ponto é: todo o esforço empregado trará benefício que se estenderão para o futuro. Os versos 14 e 15, lá de... Isso, vai para lá, volta para lá. Paulo reforça que, mantendo-se firme nesses deveres de autocuidado e zelo pela doutrina, não precisamos temer o que o futuro possa nos apresentar. Tem a ver com o título da divisa que nós estamos usando aqui com as mulheres. Então, não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu. Quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Então, irmãos, é algo que Paulo chama a atenção para esse cuidado que precisamos ter. Nas palavras de Paulo a Timóteo, ou seja, Timóteo salvaria não apenas a si mesmo, mas também os que ouviriam a sua mensagem. Para nós hoje, esse ensinamento tem os mesmos princípios. Se eu quero falar do amor de Deus, eu preciso me encher desse amor de Deus, eu preciso me encher dessa palavra de Deus. E o verso 16, finalizando o verso 16, para nós hoje esse ensinamento também tem os mesmos princípios, Vamos ler juntos? Cuide de você mesmo e tenha cuidado com quem ensina. Continue fazendo o que com os que o escutam. Maravilhosamente. Então, os 3 pontos eu vou disponibilizar aí no grupo depois, A lição para as nossas vidas. Cuidado pessoal doutrinário tem impacto direto na salvação e edificação coletiva, evidenciando a responsabilidade de cada cristão em sua vida e no seu ministério. Então, o primeiro ponto: cuida de si mesmo, é um mandamento divino que não pode ser desprezado ou negligenciado. Cuidar da doutrina fortalece o conhecimento espiritual e reveste de força e dignidade e torna o testemunho de vida uma expressão viva de fé. E todo esforço empregado trará benefícios que se estenderão para o futuro. Quem sabe os seus filhos, quem sabe os seus netos. Nós vamos cantar mais um louvor e você vai orar. Daqui a pouco a gente vai apresentar aqui as crianças, dar os parabéns de aniversário, viu? Mas quando o pessoal do louvor vem para cá, nós vamos cantar esse cântico. Ele é muito bonito, porque ele é um convite que o salmista faz a Deus para sondar o coração. Diante do tema de hoje, que é esse autocuidado, como salmista, talvez a gente pudesse dizer: Senhor, sonda o meu coração, sonda-me, Senhor. Ou seja, porque talvez existam áreas das nossas vidas que nós ainda não conseguimos acessar. O nosso subconsciente também costuma guardar traumas e dificuldades que geram conflitos em nossas vidas. Muitas vezes temos dificuldades para liberar perdão, temos dificuldades para amar outras pessoas, temos dificuldade para liberar perdão, para nos sentir aceitos pelas outras pessoas. Então, como salmista, às vezes nós precisamos cantar. Como nós vamos cantar, eu gostaria que você fizesse deste cântico uma oração. Vai você mesmo, Rafael. Primeiro, sabe, para quebrantar o seu coração, e ele vai dizer: transforma-me conforme
conforme a palavra dele, a vontade dele, não a minha vontade. Enche-me até que em mim só se acha só a ti. Isso significa que nós precisamos nos quebrantar, abrir um espaço no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, para que o Espírito Santo possa falar aquilo que nós precisamos ouvir, para que assim possamos trazer para a nossa vida as transformações que precisamos, para que outras pessoas possam ver esse testemunho na nossa vida. Então eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar durante o canto, mas também vamos orar, talvez como no domingo passado, fazer um momento de clamor, porque às vezes somente você sabe as dores que você carrega, ou as dificuldades que você viveu, ou que esteja ainda vivendo, e que você muitas vezes não tem coragem para colocar para fora. Mas nós vamos pedir juntos que o Espírito Santo que está em nós, que está na igreja, que habita, possa falar claramente aos nossos ouvidos, à medida que nós vamos cantando esse louvor aqui. Que precisamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde espiritual,
que precisamos cuidar do nosso físico, da nossa maneira de ver e de ser sobre a face da terra. E nesta noite, Senhor, cantamos que, pedindo ao Senhor que venha sondar as nossas mentes e corações, vê se há em nosso ser, em nossa vida, alguma coisa que ainda precisa ser tratada, alguma coisa que ainda precisa ser deixada de lado. Traga a nossa consciência, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as vezes que negligenciamos estar na Tua casa, Senhor, perdoa as vezes que negligenciamos viver na Tua presença, Senhor, perdoa as vezes que negligenciamos deixar de cuidar do nosso corpo, que é o templo para o Teu Santo Espírito, Senhor. Nos ajuda a nos fortalecer, meu Pai, nos ajuda a nos fazendo entender a Tua palavra, a Tua verdade, como um norte, como uma bússola para as nossas vidas. Pai, nos ajuda, nos conduzindo por esse caminho aplanado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nos ajuda a entender que o nosso tempo sobre a face da terra é passageiro e que logo estaremos na Tua presença e que nada neste mundo fará mais nenhum sentido, Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, meu Pai, nos ajuda, nos auxilia, nos fortalece nos momentos de dores, nos momentos de tristeza. Pai, eu quero colocar diante do Senhor os nossos irmãos em Cristo Jesus que estão lidando com enfermidades. Nós pedimos nesta noite, clamamos, meu Pai, pela família do nosso irmão Jefferson, meu Deus, para que o Senhor esteja dando ali aquilo que eles precisam, meu Pai, cuidando das forças, meu Pai, alimentando a fé, trazendo paz, cuidando de todas as coisas. Também coloco diante do Senhor a minha família, a família da Sol, para que o Senhor também esteja dando sabedoria, acima de tudo, que o Senhor possa tocar naquele coração, para que aquele coração venha se render ao Senhor, que ele venha entender que precisa de Jesus, que precisa de salvação. Pai, nós clamamos em Teu nome pela vida do nosso irmão Luiz, que também se encontra em casa, aguardando uma resposta do Senhor e também dos médicos. Te pedimos pelo irmão Jair, meu Pai, que também está aguardando um processo cirúrgico, que o Senhor esteja cuidando de todos os detalhes, cuidando da força dos seus familiares, fortalecendo a nossa irmã Ofélia, que tem se colocado ali disponível nessa batalha também. Nós te pedimos, meu Pai, também por aqueles que estão do lado, que estão cuidando, porque também sofrem, porque se sentem cansados. Te pedimos, meu Deus, por cada pessoa, meu Pai, que nesta noite tem colocado as suas dificuldades aqui diante do Senhor. Nós temos muito que Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos reveste de força e dignidade. Por isso, não precisamos ter um futuro. Nos abençoa como família, Senhor. Nos abençoa como pais, nos abençoa como filhos, como netos. Pai, eu Te peço nesta noite pelos turistas que estão chegando a esta cidade. Estamos vivendo agora um momento de turismo em que muitos virão a esta cidade. Senhor, nós agradecemos e pedimos ao Senhor que eles possam vir guiados pelo Senhor, que aqueles possam ficar em paz, curtir as maravilhas que há nesse lugar, porque nós sabemos, meu Deus, que o turismo é uma fonte de renda e de portas de emprego neste lugar. Pai, que seja um período de paz, que seja um período, meu Deus, em que os Teus filhos também possam aproveitar. Nós Te agradecemos por cada vida que está aqui nesta noite, por cada família que veio aqui neste lugar. Te agradecemos e pedimos perdão também pelos nossos pecados, e que seja uma semana de paz e bênção. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Como farol que brilha hoje, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, presta-te a
tudo aqui, né? Tem aí o Rafael e a Yara que vão apresentar a Nenê. Pode vir para cá também, que a gente canta parabéns, a gente ora, a gente, né? E você vê também aquele dia, não, de novo, uma oração sempre bom, né? Vamos trazer a família dela para cá também, né? Para a gente ficar conhecendo aqui essa família. Que Deus possa abençá-los abundantemente. Né? É avó e avó, né? Avó é para cá também, vamos orar. A nossa minha mãe desse coração em calma, grande ficaria bom demais. Não tenha vergonha, não. A gente vai cantar e orar a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas, né? Que é bom sempre canto de gratidão ao Senhor. O irmão Clenildo completou mais de 18 anos, com certeza, e mais uma flor. Nós vamos cantar. Vamos cantar então. Vamos abençoar. Primeiro vamos abençoar as coisas, né? A bênção do Senhor seja sobre nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar parabéns para o Clenildo. Inclusive, os irmãos que estão aniversariando hoje também aqui, né? Qual é o nome do irmão? Dos irmãos? Rafael e Adeildo? Vamos cantar então. Parabéns. Abençoar a vida da Lisa, que ela possa crescer nos caminhos do Senhor, juntamente com os seus pais. Né? Amado Deus, Pai que está nos céus, te damos graças por esta vida, meu Pai, que hoje está sendo apresentada no teu altar. Deus, que o Senhor possa permitir que a Lisa cresça nos teus caminhos, cheia de graça, cheia da tua verdade. Capacita os teus pais para que eles tenham sabedoria e comprometimento para criar a Lisa nos teus caminhos, Senhor. Abençoe e guarda esta vida. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Alguém aí, ó, a ser convidado para o PG. Vamos orar agora essa semana. Amado Deus, Pai que está nos céus, somos os teus filhos e, Senhor, nós estamos agradecidos por tudo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas e colocamos diante do Senhor essas pessoas que hoje completaram mais um ano de vida. Que o Senhor esteja abençoando, guardando os teus filhos, permitindo que os teus filhos, na vida dos teus filhos, Senhor, esta data venha se repetir por muitos e muitos anos. Muito obrigado, porque eles estão agradecidos por saber que o Senhor permitiu que eles vivessem esse momento em suas vidas. Te agradecemos também por esta igreja, em nome de Jesus. Amém.
que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe nos quatro. Se você puder, gostaria de dar pelo menos 2 abraços. Biratânia, obrigado. Biratânia ficou de casa. João Martins, muito obrigado. Maria Mendes, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Amém.